Olá, crianças! A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que bom, né? Vamos começar essa aula fazendo uma oração? Senhor nosso Deus, eu quero agradecer o Senhor pela tua presença e pedir também a tua bênção por cada uma das crianças e pedir que o Senhor venha abençoar essa aula em nome do Senhor Jesus. Amém. Crianças, não esqueçam de assinar a lista de chamada no site da igreja ou pelo aplicativo, certo? E a aula de hoje é da revista Juniores e o título é Servindo a Deus com Alegria. E a lição é a de número 4 e o título da lição é Felizes os que choram, certo? Vamos ver o texto áureo agora? Que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 4, que diz assim: Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará, certo? A gente vê novamente, aqui diz assim, ó, a primeira parte diz: Felizes as pessoas que choram, certo? Esse choro não é quando a gente cai, se machuca, ou quando a gente leva uma bronca dos nossos pais, ou quando a gente perde uma pessoa que a gente gosta muito, um ente querido. Não é esse tipo de choro que esse versículo está relatando aqui, e sim um choro espiritual, causado por haver cometido um pecado, certo? É um ato de arrependimento de alguém que derrama suas lágrimas diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então esse choro é de arrependimento, certo? Pois bem, a leitura da Bíblia hoje, da lição, está em Lucas capítulo 6, versículo 21, parte B. E também Mateus, capítulo 26, versículos 69 até os 75, certo? E diz assim: Pedro andava sempre ao lado de Jesus. Era um grande amigo do mestre. Certo, crianças? Eles pescavam junto, eles visitavam as pessoas juntos. Eles oravam juntos, eles se alimentavam juntos, eles estavam sempre juntos. Por isso, Pedro amava Jesus, assim como nós também amamos a Jesus, certo? Por este amor, por esse cuidado que Pedro tinha assim com relação a Jesus, ele então falou assim para Jesus: Senhor, falou para o mestre, mesmo que todas as pessoas venham te abandonar, eu todavia não te abandonarei. Jesus então olhou para Pedro e disse para ele: Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Pedro ficou muito triste, né? Preocupado. Nossa, mas Jesus falar essas coisas para mim, como que eu vou negar alguém que é um meu amigo? E aí aconteceu que, passando um pouco o tempo, né? Em uma noite, uma multidão de pessoas, armado com espadas, pegaram Jesus e levou Jesus preso. Os discípulos que estavam ali presentes, eles fugiram de medo. E Pedro também teve medo, ele ficou a uma distância observando o que ia acontecer com Jesus e onde iriam deixar Jesus, onde estaria Jesus. Então Pedro acompanhou Jesus, mas de longe. Era uma noite muito fria e aconteceu que Pedro resolveu se aproximar de uma fogueira para se aquecer. E sabe o que aconteceu? Uma mulher reconheceu Pedro e disse para ele assim: Você é um dos discípulos de Jesus.
E Pedro disse: não, eu nem conheço esse homem, nem sei do que você está falando. E então Pedro saiu dali, saiu de perto daquela mulher, foi para outro lugar. Chegando lá, o que aconteceu? Uma criada olhou, reconheceu Pedro e falou para Pedro: você é amigo de Jesus. E Pedro disse: não, eu não sou, eu nem conheço esse homem. Então ele já havia negado Jesus já a segunda vez diante das pessoas. Então aquelas pessoas se aproximaram de Pedro e disse para ele: eu não tenho dúvida, você é um deles. Pedro então ficou muito bravo e disse: eu juro, de fato eu não conheço este homem. E quando Pedro disse essa palavra pela terceira vez, negando Jesus, sabe o que aconteceu, crianças? O galo cantou, como Jesus havia falado. Agora, então, Pedro se lembra de que Jesus havia falado que ele iria negá-lo 3 vezes. Então, aconteceu. Pedro ficou muito triste e saiu e se foi para algum lugar onde ele podia chorar amargamente, de muita tristeza, porque houve um arrependimento tão grande, profundamente no coração de Pedro. E então ele chorou muito. Só que Jesus perdoou Pedro, porque sabia que aquele choro era de fato de arrependimento. E Pedro continuou sendo discípulos de Jesus, pregando a palavra de Deus, ensinando o Evangelho e com muita alegria no seu coração e com muita responsabilidade, defendendo Jesus, não é? A palavra, o Evangelho, aquilo que ele havia aprendido com Jesus. Foi muito interessante, não é verdade, crianças? E com a gente, com nós, não é diferente. Quando a gente faz alguma coisa que não era bom, que não foi legal, a gente deve pedir perdão para Deus. E Deus vai nos perdoar. Mesmo que a gente fica triste, mas depois vem a alegria e o sorriso em nosso rosto, não é? E a gente volta a ser feliz novamente, certo? A nossa aula termina aqui e eu vou fazer uma oração. Maravilhoso e eterno Deus, eu quero agradecer ao Senhor mais uma vez por estar conosco sempre e que o Senhor venha nos perdoar as vezes que nós cometermos alguma coisa errada, mesmo sem querer, que o Senhor venha ter misericórdia e nos perdoar em nome de Jesus. Amém. A aula termina aqui e até a próxima aula. A paz do Senhor Jesus. Tchau!